Edmilson está chegando, João Salviano, bem-vindos, Zaida, Ana Beatriz, boa noite, Ana Beatriz. Que bom ter vocês aqui. Que bom. Então, eu sou Maria Aparecida de Oliveira, mas vocês podem me chamar de Cida. Tá? Eu estou chegando aqui com bastante energia, com ânimo e muito feliz de estar podendo ter essa oportunidade de compartilhar conhecimentos, né, com tantas pessoas. Isso me deixa muito feliz. Então, nós vamos começar usando o que a gente usa muito na comunicação não violenta, né? Todo início de sessão, todo início de trabalho, é importante que a gente possa entrar em contato um pouquinho com a gente, com o nosso corpo, e perceber como nós estamos chegando. Então, esse é um procedimento valioso que a gente pode usar em qualquer lugar. Quando a gente vai começar uma aula, quando a gente chega no trabalho, na nossa equipe de trabalho, ou mesmo no nosso café da manhã, com a nossa família, em qualquer lugar. Ou mesmo quando a gente chega para iniciar uma tarefa, parar e olhar para a gente, né? E tomar consciência de como eu estou chegando para isso que eu vou realizar agora. Como eu estou chegando na comunicação não violenta, é uma pergunta assim: como você está se sentindo? O que está vivo dentro do teu corpo nesse momento? Então, olha, o que está vivo aí dentro? Como você está se sentindo? Então, ao invés da gente contar historinhas, que nós somos treinados para contar historinhas, né? Nossa cabeça sempre quer contar uma história. Ao invés disso, é focar no sentimento, focar no seu corpo. O que está vivo aí? E aí eu gostaria de convidar vocês para escrever no chat o que você consegue identificar aí. Como você está chegando? Talvez você está chegando cansado, ou está chegando esperançoso, feliz. Tenta nomear algum sentimento que está vivo aí dentro de você. E aí, a Bárbara colocou aí no chat para vocês um link. Vocês vão clicar nesse link, vai escrever o sentimento que você identificou, você vai escrever aí nesse link. Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Sou a Bárbara, dei um jeitinho aqui de usar o microfone. É só clicar no link e responder, bem rapidinho, e eu vou projetar aqui a tela para nós, tá? Isso. Então, você pode escrever até 3 sentimentos, mas se não tiver 3, escreve só um, não tem problema. Né? Então, como você está chegando? Ou como você se sente nesse momento? Você pode escrever até 3 sentimentos. Aí você escreve e clica no Enter para você mandar a mensagem. E na medida que você vai mandando, a gente vai visualizando aí na tela. Olha só. Cansada, animada, curiosa. Eu não consigo acessar o link. Não. Eu também. Vocês estão com o chat aí aberto? Agora apareceu, que foi muito rápido. Consegui. Deu certo? Tem alguém com o microfone aberto? Eu peço que a gente mantenha o microfone aberto, fechado. E quando alguém quiser falar, é só acionar o microfone, ativar o microfone, tá? Mas enquanto não estiver falando, vamos manter os microfones fechados para evitar ruídos externos, tá?
Então, quem está chegando vai entrar no chat, vai escrever como está chegando, que sentimentos estão presentes aí dentro do teu coração nesse momento. Então, olha aqui que está aparecendo, ó, tá destacando aí o cansada, o animada, curiosa, ansiosa, energizada, né? Mas o que está mais aparecendo aí, cansada, animada, curiosa e ansiosa. Mas está aparecendo esperançosa também, chateada, tranquila. Isso. Elisa escreveu tranquila no chat. Ótimo. Mari, você está olhando aí quem está chegando? Olha aí quantos sentimentos. E isso é importante, né? Porque quando a gente se conecta com os nossos sentimentos, a gente está atendendo a uma necessidade nossa de autoconexão, de autocuidado. Então, quando a gente sabe o que está vivo dentro da gente, fica mais fácil de lidar, né? Quando nós temos clareza, fica mais fácil de lidar. Então, olha como vai se desenhando aí os nossos sentimentos, como estamos chegando. Bacana. Que bom, tem bastante gente animada, né? Então, olha, quem está cansado aí pode... O cansaço, o sentimento, ele fala sobre o que nós precisamos, né? O sentimento nos conta sobre o que precisamos. Então, se nós estamos... Quando é um sentimento de valência negativa, né? Ou um sentimento doloroso, a gente pode tomar providência para ver o que eu estou precisando. Então, quando a gente está cansado, a gente está precisando de descanso, né? Então, olha, se eu preciso de energia para... Estou cansada, mas eu quero atender minha necessidade de aprender estando aqui, então vamos dar uma espreguiçada, respirar fundo, enchendo os pulmões e expandindo o abdômen, né? Coloca uma mão aqui no peito, a outra no abdômen, inspira, enchendo os pulmões, expandindo o abdômen. Segura um pouquinho. Solta. De novo. Respira. Solta. Então, nós vamos ver daqui a pouco como essa respiração ela é valiosa, né? Quando a gente precisa de enfrentar uma situação que nos gera ansiedade. Então, vamos lá treinar, né? Inspira. Segura. Solta devagarzinho, colando o umbigo lá na coluna vertebral. Contrai o abdômen. Aí deixa encher novamente. Segura. Solta. Isso. Então, teve alguém que escreveu aí com frio, né? Quando a gente sente frio, nosso corpo está dizendo que a gente precisa de agasalho, né? Precisa de agasalho para esquentar um pouco, né? Levar um pouco a temperatura. Bárbara, acho que pode... Isso. Obrigada. E bom, gratidão por compartilhar aí como vocês se sentem. Bom, eu estava dizendo, né? Eu sou Maria Aparecida, eu sou psicóloga clínica já há bastante tempo, né? 27 anos já. Trabalhei durante 15 anos com grupos de treinamento de habilidades sociais na PUC de Goiás, na Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Então, a gente trabalhava com grupos de alunos que sente ansiedade, né, timidez, ansiedade de falar em público. Então, a gente trabalhava durante 15 anos, eu trabalhei ajudando os alunos
a vencer a ansiedade, desenvolver habilidades para falar em público. E falar em público significa, né, falar em uma reunião de trabalho, fazer uma pergunta em sala de aula, expressar o que você pensa, né, numa reunião de trabalho, ou num seminário, ou mesmo num grupo de amigos. Tem pessoas que têm dificuldade, inclusive, em grupos, né, de pessoas. Tem dificuldade de expressar opinião, de falar, né? Então, esse falar em público, né? Às vezes o público é uma pessoa, e se esse público, essa uma pessoa do público é uma autoridade, a gente pode experimentar ansiedade e ter dificuldade de expressar o que a gente gostaria de expressar, né? Então, a ansiedade de falar em público, ela tem a ver com a nossa falta de habilidade, porque nós não treinamos, né? A gente não treina isso, não é uma habilidade que a gente treina. Ao contrário, nós somos treinados para ficarmos calados. Nossa cultura nos treina para submissão, né? Submissão, principalmente diante de uma autoridade. Então, quando a gente precisa se expressar de forma espontânea, de forma clara, muitas vezes a gente esbarra no medo, né? Barra no sentimento, porque o nosso cérebro, ele tem uma função, né? A função do nosso cérebro é nos proteger, né? Nos proteger do perigo, para que a gente sobreviva. Só que acontece que nós somos preparados para sentir medo além da conta, né? Então, eu vou pedir. Agora que eu já falei, né, de mim, que eu sou psicóloga, que eu trabalhei muitos anos com grupos. Hoje eu faço atendimento clínico e trabalho com cursos de treinamento, cursos de comunicação não violenta, né? Então eu ministro curso de comunicação não violenta e tenho muita alegria por compartilhar todo esse conhecimento que eu fui desenvolvendo, né? Eu comecei a minha jornada com o propósito de vencer a minha timidez, porque eu tinha muito medo de falar em público, né? Eu não falava, né? Na sala de aula eu fugia de apresentar trabalhos, eu fugia de apresentar seminários. Então eu resolvi um dia, né, que uma professora me pediu para eu fazer uma leitura em sala de aula. E eu me senti muito constrangida e com muita ansiedade. Eu li, mas eu não me lembro. Quando eu terminei de ler, eu não lembrava o que eu tinha falado, né? E eu me senti muito envergonhada. Então, naquele dia, eu decidi que eu iria vencer o meu medo de falar em público. Naquele dia, eu decidi, eu vou fazer alguma coisa, eu vou tomar providências, né? E nessa jornada de busca, eu cheguei aqui onde eu estou, né? Hoje eu não tenho... falar, a ansiedade não é mais um obstáculo, não é mais um impeditivo para mim, né? Eu sinto a ansiedade normal, que me alerta para a necessidade de me preparar, mas não me impede mais de falar diante de qualquer público. Então, e por isso eu gosto de compartilhar o que eu aprendi durante essa jornada de busca, né, para vencer isso. Então, agora que eu falei de mim, eu quero que vocês pensem aí o que vocês teriam para contar de vocês. Tá? E daqui a pouco eu vou escolher aqui, vou sortear umas 4 pessoas para contar a sua história aqui para nós. Mas eu não quero que vocês pensem no que vai falar. Eu quero que vocês foquem atenção em como essa instrução que eu acabei de dar, como é que ela bate aí dentro de você. Que reações você experimenta no teu corpo quando você escuta. Daqui a pouco eu vou sortear aqui, vou girar meu cursor aqui e vou pedir para alguém abrir o microfone e contar a sua história. Quando você escuta isso, o que acontece aí no seu corpo? O que acontece com você?
O que você pensa? O que você sente no seu corpo? Sente de sentimento e sente de reações fisiológicas. Como seu corpo reage diante dessa possibilidade de você ser escolhido para falar aqui para as outras pessoas, contar a sua história? A Bárbara vai abrir ali novamente um link, vocês vão escrever lá o que fica presente. Cada um escreve. O que fica presente aí no teu corpo quando você está diante da possibilidade de ter que falar em público? Se você... Sim. A Bárbara colocou aqui no bate-papo. Ah, tá certo. Eu pensei que ela tinha dado uma saidinha, não, então ela tá aqui. Tem algumas pessoas colocando aqui no chat, né? Colocou desconforto, colocou entro em estado de alerta. O que é o estado de alerta? Me descreve aí no seu corpo, como é que o seu corpo te alerta? De que forma? Quais os sinais que o seu corpo te dá que você fica alerta? Clica no link lá e escreve. Isso. O que você sente no seu corpo diante da possibilidade? Se você não tiver conseguido sentir nada agora, lembra da última apresentação, da última situação que você teve que enfrentar, né? Ou que você teve a possibilidade de enfrentar, ir lá e falar em público. O que acontece? Então, onde que eu fiz? Ansiedade, frio na barriga, vontade de fugir, taquicardia, mãos suadas, o coração acelera, né? Taquicardia, coração acelerado é a mesma coisa. Tremor, a voz falha, mãos suadas, pensamentos borbulhantes, né? O que borbulha? Qual... Né? Vê aí, se você tiver papel e caneta, escreve aí que pensamentos te ocorrem, o que te passa pela cabeça quando você está ali. Talvez não na hora de apresentar, mas você sabe que daqui a uma semana, daqui a um mês, você vai ter que falar em público, né? Para apresentar um trabalho, alguma coisa. O que passa pela tua cabeça? O que borbulha nos seus pensamentos, né? Então, vontade de fugir, tensão. Então, isso, dor de cabeça, fico pensando o que falar. A ansiedade, às vezes, bloqueia e não sai nada. Então, Sebastião, isso é o famoso branco, né? A memória some, a memória foge da memória, tudo aquilo que eu preparei para falar, né? Dá um branco. Alguém já teve branco? Já. Isso. Maravilha. Então, olha, isso aí que vocês colocaram é o que a gente chama de reações fisiológicas. Nós vamos entender, né? Por quê? Da onde que vem isso? Por que isso acontece? Né? Por que isso acontece na nossa vida? Então, nós vamos entender agora. Bárbara, pode fechar. Isso. Às vezes, além disso aí que vocês escreveram, às vezes dá uma diarreia, né? Relaxa os esfíncteres, você fica com a sensação de querer fazer xixi ou de ir ao banheiro toda hora, né? Então, isso também a gente chama de reações fisiológicas. Então, nós vamos entender agora, né? Por que isso acontece? O que acontece com o nosso corpo, né? Então, veja só. O que é que a gente chama de ansiedade? Né? Então, veja só, o que é ansiedade? A gente fala de ansiedade, né? A esse conjunto, ao conjunto de emoções, que é o medo, né? O medo dispara, né? O medo, ele dispara uma mensagem para as nossas glândulas suprarrenais que vai derramar adrenalina, cortisol no nosso sangue. E essas substâncias vai ativar
o nosso corpo. Então, essas reações que vocês descreveram, né? Taquicardia, sudorese, mãos frias, né? Branco, frio no estômago, mãos geladas, tudo isso são reações de defesa. É quando o nosso corpo está ativado pelo medo e nosso corpo ele é ativado para a gente ter força para ir lá e lutar, né? Lutar ou correr, fugir. Então, para que o nosso corpo tenha força e energia, tudo isso acontece, né? O coração dispara para mandar mais sangue para a nossa musculatura, porque o sangue ele carrega energia, né? E nós vamos precisar de energia para ir lá e lutar com o perigo ou para correr do perigo. Isso quando o perigo é um perigo real, né? Quando é um perigo como um cachorro bravo, como alguém vindo em nossa direção e a gente olha e imagina que aquela pessoa vai nos atacar. Então, o nosso corpo ele é ativado para que a gente possa lutar e sobreviver, né? Então, a gente vai ter energia para lutar ou para correr daquilo que é o perigo. Então, quando alguém colocou aí da vontade de ir embora, né, da vontade de fugir, o fugir é uma forma da gente correr da situação, né, evitar a situação. Então, esse é um comportamento muito, muito comum de quem tem ansiedade excessiva, né, a gente fugir, evitar. E quando a gente evita, a gente não treina habilidades, então a gente permanece muitas vezes no medo, sem conseguir vencer essa barreira, né? Então, esse conjunto de emoções, de medo, de insegurança, gera essas reações no nosso corpo, né, diante de situações reais ou imaginárias. E que quando a gente interpreta essas situações como perigosas, né, como difíceis. Então, aquilo que a gente não conhece, aquilo que a gente não sabe, o nosso cérebro entende como perigoso, como difícil. Então, o nosso corpo reage para a gente se defender. O nosso cérebro, ele não entende o que é real e o que é imaginário. A mensagem que chega no nosso sistema límbico é a mensagem de perigo, né? Você está em perigo. Então, o corpo reage imediatamente. E esse perigo, ele vai desde um perigo real até o perigo, por exemplo, e se eu falar e a pessoa não gostar? E se eu falar e o outro me der uma resposta, né, e me agredir? Então, isso é o que a gente chama de medo social, né? O medo que a gente tem de expressar e o outro não gostar, ou de sermos reprovados, né? Então, sentir ansiedade é natural, faz parte do nosso sistema de sobrevivência. Agora, quando essa ansiedade ela é intensa, excessiva, ela nos impede de fazer aquilo que a gente precisa fazer, né? Então, existem 3 fatores, né? Ou um tripé que sustenta a ansiedade. O primeiro deles são os aspectos psicológicos e cognitivos. O que significa isso? Os nossos pensamentos. Nossos pensamentos são neles que a gente dá interpretação para a realidade. Quando a gente vê um fato acontecendo, a gente dá um significado para aquele fato. E o significado que a gente dá nós aprendemos a pensar de uma forma dual, né? Nosso pensamento, a gente sempre olha com um olhar avaliativo, de certo, errado, bom ou ruim, seguro ou perigoso, né? Então, os nossos pensamentos, a forma como nós encaramos o mundo, vai definir as interpretações que a gente dá para os fatos, né? Então, quando a gente interpreta algo como perigoso, a gente vai sentir medo, a gente vai disparar o mecanismo de ansiedade. Então, o medo, junto com essas reações fisiológicas, a gente denomina de ansiedade, um estado de ansiedade, né? Desencadeado por todas essas reações no nosso corpo.
O outro fator são as reações fisiológicas, que é tudo isso que vocês falaram, né? Taquicardia, sudorese, tremor, branco, extremidade gelada. Tudo isso tem uma função no nosso corpo, tem uma função na nossa sobrevivência, né? Então, taquicardia, o sangue está sendo bombeado com mais energia, com mais oxigênio para que a gente possa ter força. Sudorese, né? A gente transpira para equilibrar a energia do nosso corpo, né? Equilibrar a temperatura do nosso corpo. O tremor é uma forma da gente, quando derrama muita adrenalina no nosso sangue, então a gente começa a tremer. O tremor é uma forma da gente gastar o excesso de adrenalina, né? O branco e extremidades geladas é porque o nosso sangue ele vai circular e vai irrigar principalmente aquela parte que nós vamos precisar para lutar ou fugir. Então, o sangue ele vai se concentrar na musculatura, né? Então, as nossas extremidades gelam porque vai acontecer uma vasoconstrição, né? E a função disso é que se a gente for ferido nessas regiões, a gente não vai ter uma hemorragia. Então, cada uma dessas reações tem uma função na nossa sobrevivência. O branco, Sebastião, é porque o sangue do nosso cérebro ele vai estar concentrado no nosso cérebro reptiliano, né? Por quê? Porque a gente vai precisar de mais reflexo, de mais agilidade, de mais foco. Então, o sangue ele vai estar concentrado mais no nosso cérebro, nas regiões responsáveis por isso, né? Então, por isso, a memória intelectual, a gente não tem foco para a memória intelectual. O nosso foco é no perigo, né? O nosso foco é no nosso inimigo que está ali à nossa frente. Porque o inimigo, que eu estou chamando inimigo, é aquela pessoa que está ali assistindo e que nós atribuímos esse poder a ela, o poder de nos avaliar e de nos dizer se a gente é bom ou ruim. Por isso a gente sente medo, né? O outro fator do medo de falar em público são os fatores comportamentais, né? Então a gente reage dessas três maneiras, a gente foge, né? A gente foge ou a gente evita a situação, esquiva, ou quando a gente tem pessoas que nesses momentos congela, né? Congela, chega até a desmaiar. Tem pessoas que se for falar e se for na frente de um público, acaba perdendo os sentidos, né? Desmaia. Então, esse também é uma reação de defesa do nosso corpo, né? Se a gente for olhar lá no meio animal, quando um animal congela, né? Então, se você vê cenas de um tigre correndo atrás de um coelho, quando ele vê que ele não vai ter escapatória, ele finge de morto, ele congela. Porque congelar é uma forma de passar que o inimigo passe e não te veja. Ou tem muitos predadores que não se alimentam de animais mortos, né? Então ele ignora. Se morreu, então não é mais meu alimento. Então é uma forma é uma herança filogenética que a gente traz no nosso corpo. Então, tudo isso, né? Todo esse mecanismo de defesa, de fuga, esquiva e congelamento, elas são retratadas na nossa postura corporal. Então, quando a gente está com medo, a gente encolhe, né? A gente fica de cabeça baixa, a gente não olha, né? A gente tem medo de olhar para quem está na frente, então a gente desvia o olhar. Então, a postura do corpo, a expressão facial, os gestos, né? Então, eu escondo as mãos, ou eu aperto as minhas mãos, ou eu fico escondendo, né? A voz, então, reflete no meu tom de voz, no volume da minha voz, no ritmo da minha voz, reflete em tudo. A gente começa a gaguejar. Então, todo esse estado emocional, ele reflete na nossa forma de nos comportar. Então, olha, sabendo disso,
a forma que a gente pode começar a aprender a ter controle sobre o nosso medo e nossa ansiedade é ter clareza sobre esses aspectos. Então, que os nossos pensamentos, eles são estímulos que geram os nossos sentimentos e nossas reações fisiológicas. E as reações fisiológicas e os sentimentos vai determinar a forma como nós nos comportamos, né? Então, eu quero mostrar aqui para vocês uma outra figura que vai trazer mais clareza sobre isso. Espera só um pouquinho, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Uma outra tela. Que eu vou mostrar aqui para vocês de uma forma mais organizada isso que eu falei. Então, veja só. Vocês estão visualizando a tela? Então, o que eu acabei de falar? Aqui. Nós estamos diante de uma situação, né? Qualquer que seja a situação, seja ela presente, está acontecendo, ou futura, que eu imagino que possa acontecer. Todas as vezes que nós estamos diante de uma situação, nós vamos dar um significado para ela. É bom, ruim, é perigoso, é seguro, é certo ou é errado. Certo? E como é que nós somos treinados, né? Nós somos treinados da nossa cultura. Nós somos educados, né? Eu disse, nós somos educados para sentir mais medo do que o necessário. O paradigma que rege a nossa educação é o paradigma do certo e do errado. A gente aprende a olhar para as coisas, para olhar para o que o outro faz, para olhar para o que está acontecendo com um olhar avaliativo. É certo ou é errado? Se tiver errado, então nós precisamos punir ou nós precisamos ser punidos para que a gente possa mudar. Se a gente está fazendo certo, então a gente precisa recompensar quem está fazendo certo. Então, a nossa educação ela é baseada, ela é estruturada em cima desse paradigma. Certo e errado. Quem está certo é bom, merece recompensa. Quem está errado é ruim, merece punição. Porque se eu punir, a pessoa vai sentir medo, vergonha e culpa, e isso vai motivar a pessoa a mudar. Esse é o paradigma que rege a nossa educação. Então, quando você era criança, que você tentava subir numa árvore ou subir no sofá, provavelmente você escutava, não sobe aí porque você vai cair. Não sobe aí, porque se você subir aí, você vai cair e vai se machucar. Olha, essa linguagem, que é a linguagem, né, que vem desse tipo de pensamento avaliativo de certo e errado, essa linguagem ela está conectada com a escassez, né, com a negatividade. E essa linguagem ela está desconectada dos sentimentos e das necessidades nossas e da criança. Então, olha, a mãe ou o pai, quando diz não sobe aí porque você vai cair, ou não sobe aí, se você subir aí de novo, você vai apanhar. Quer dizer, você está fazendo aí errando e você vai apanhar se você continuar errando. Então, eu paro de subir no sofá porque eu sinto medo de apanhar ou eu sinto medo de cair. Então, ao invés da mãe dizer, olha, meu filho, você está subindo aí, a mamãe sente medo, né? Mamãe, para mamãe é muito importante que você esteja protegido. Então, sobe, eu vou ficar aqui te amparando. Ou eu vou olhar para isso e vou lá amparar a criança, mas eu não vou dizer para ela, né? Olha, não sobe aí que você vai cair, ainda às vezes a gente exagera, né? Não sobe aí, senão você vai cair, se você cair, você ainda vai apanhar. Para você largar de ser teimoso. Então, olha,
Eu estou dando, percebe o paradigma nessa fala? Paradigma do certo e errado. Se você errar, você vai ser punido, porque se você for punido, você vai começar a sentir medo. Então, desde as cantigas de Ninar, já está impregnada essa ideia do medo. Então, quem aqui sentiu medo do homem do saco? Ou do bicho-papão? Quem aqui já disse para o seu filho, não vai na rua, porque senão o homem do saco vai te pegar? Então, eu estou ensinando, embutido nessa linguagem, eu estou ensinando, né? Fique quieto, não faça nada, porque se você errar, você vai pagar o preço por ter errado. Então, a gente se desconecta das nossas próprias necessidades e nós vamos educando as crianças para se desconectar dos seus sentimentos e das suas necessidades. Porque quando eu falo para a criança, não sobe aí, porque senão você vai cair, se você cair, você vai apanhar, eu não estou dizendo, não estou reconhecendo que para a criança ali tem uma necessidade de novidade, de desenvolver habilidade, de aprender, de autoafirmação, de autoconfiança. Né? Bom, então nós aprendemos a dar significado para as coisas assim. Né? É certo? Então faz. É errado? Não faz, porque senão você vai ser punido. Então, nós estamos sendo treinados para ter medo. Né? Então, olha, se você fala muito, né? Então, cala a boca, porque quem fala demais dá bom dia a cavalo. Né? Então, veja, nós aprendemos. Então, nós damos significado para a situação que está acontecendo, pensando sobre ela. E quando a gente pensa, os nossos pensamentos são estímulos para as nossas emoções, para os nossos sentimentos e para as nossas reações fisiológicas. Então, os nossos pensamentos, eles são estímulos para o nosso cérebro, que tem a função de nos proteger. A função do nosso cérebro reptiliano é nos proteger. Então, olha, e dependendo de como eu estou me sentindo, de quais reações fisiológicas eu estou presente no meu corpo, eu vou agir, eu vou me comportar. E o que acontece? Quando a gente se comporta, o nosso comportamento, ele passa a ser uma situação. Por quê? Porque a gente começa a pensar sobre o que a gente fez. E normalmente nós não pensamos de uma forma muito autoempática, né? A gente pensa com esse mesmo pensamento crítico, autoavaliativo que nós aprendemos e internalizamos. O mesmo tom de voz que nós ouvimos na nossa educação, a gente continua usando para nos motivar a agir, né? Então, veja só, vamos pegar a situação, então, de apresentar um seminário diante da turma. Ou eu posso colocar aí uma situação de entrevista de emprego. Ou vou conversar com o meu chefe, ou vou conversar com o meu professor. Olha, tá aí a situação. Aí eu começo a pensar sobre a situação. Olha, aí eu começo a pensar, não vou conseguir, eu vou tremer, vou gaguejar. E se os outros rirem de mim? E se eu falar uma palavra errada? Então, sempre nossos pensamentos diante de uma situação que a gente acha difícil ou perigosa, começa com o si, né? E se eu não conseguir? E se não der certo? Só que esses pensamentos, a gente pensa tanto isso que se torna automático. Nós não paramos para tomar consciência do que a gente está pensando. A gente só sente medo, ansiedade e foge das situações, e aí a gente briga com a gente querendo mudar, né? Eu quero deixar de sentir medo, eu quero parar, eu quero aprender, eu quero falar bem, olha lá, como é que aquela pessoa fala tão bem e eu gaguejo, né? Olha quanto com o meu colega, porque nós somos treinados também para nos comparar com os outros.
né? Nós somos treinados para nos motivar pela crítica, pelo julgamento, a motivar o outro pela crítica, pelo julgamento, pela coação e também pela comparação. Então, essas formas são as formas que nós aprendemos a tentar nos motivar fazendo isso. No fundo, a gente acredita que se eu me comparar com outro que é magrinho, eu vou emagrecer. E é mentira, porque isso só gera sofrimento na gente, né? Isso só nos enfraquece e nos impede de conseguir aquilo que a gente tanto quer, né? Então, veja só. Quando eu penso isso, eu vou sentir medo. Claro, vou sentir insegurança, raiva, tristeza, mágoa, inferioridade, todos os sentimentos dolorosos. E eu vou ter todas aquelas reações que vocês descreveram, né? E eu vou ter o comportamento de lutar ou fugir. E como é que eu mudo isso então, Cida? Como é que eu faço para mudar? Primeira coisa, gente, aprender a pensar sobre o que você anda pensando. Começar a escrever o que eu fico me dizendo o tempo todo. Como é que eu converso comigo? Como é que é o papo que eu tenho comigo quando eu não dou conta de fazer alguma coisa? Qual é o papo que eu tenho comigo quando eu faço alguma coisa errada? Que tipo de conversa eu tenho comigo quando eu tenho que apresentar um trabalho? O que eu fico me dizendo? Primeira coisa, não é parar de pensar, é tomar consciência, porque nossos pensamentos, eles são automáticos, nós temos que parar e traduzir para a gente mesmo, né? Se diante de uma situação, né, de fazer uma pergunta, tirar uma dúvida em sala de aula, eu só não pergunto, eu levo para casa a dúvida, eu vou estudar, eu pergunto para um colega, eu peço um colega para perguntar para mim, mas eu não pergunto. Quando eu não pergunto, eu não estou atendendo a minha necessidade de clareza, de aprendizagem, de apoio. Eu estou abrindo mão de mim mesma e estou entregando o meu poder para uma autoridade. No caso, o professor e os colegas, né? Porque se eu fizer a pergunta e o professor não entender? E se eu fizer a pergunta e meus colegas acharem que essa pergunta é boba? E se eu for falar e não der conta de me expressar? Então, a gente só se cala e leva a dúvida para casa. Eu estou trazendo esse exemplo, mas esse exemplo ele cabe em toda a situação social. Né? O outro me liga, né? E aí eu fico no telefone, e o outro não desliga, e eu estou no telefone. E aí eu estou aqui, não estou mais presente com o outro. Mas eu tenho medo de dizer, né? Olha, eu entendo que você, né? Tá gostoso no nosso papo, né? Parece que você está precisando de escuta. Eu reconheço a sua necessidade de escuta, mas eu tenho aqui umas necessidades importantes que eu preciso atender agora. Então dá para a gente conversar mais? Eu preciso desligar. Não, muitas vezes a gente se submete porque a gente entrega o nosso poder para o outro. Como é que eu entrego o meu poder para o outro? Nossa, se eu falar, ele vai ficar com raiva de mim, ele vai achar ruim, ele vai ficar chateado. Então a gente vai para um lugar de submissão e abre mão do nosso poder. Poder de quê? Não é poder sobre o outro, é um poder real nosso de fazer escolhas a partir das nossas necessidades. Só que, antes de tudo, né, a gente precisa ter clareza de que nós precisamos tomar consciência de como nós somos treinados para viver nessa sociedade tão competitiva, né? Quais são as nossas intenções? O que eu quero para a minha vida? O que eu quero para a vida das pessoas? E como é que eu vou construir essa nova forma de pensar que talvez eu deseje, né? Que é uma forma de pensar que vai determinar também a forma como eu me relaciono com os outros. Como eu relaciono comigo mesmo e como eu me relaciono com os outros.
Então, olha, a primeira coisa é tomar consciência sobre os nossos pensamentos. Por quê? Porque os nossos pensamentos, eles estão trazendo mensagens para a gente. Nossos sentimentos também, eles são mensageiros, mensageiros que estão tentando nos contar sobre o que nós precisamos para ficar bem. Nossos sentimentos dolorosos, eles estão tentando nos contar sobre o que nós precisamos para sentir sentimentos prazerosos. Então, por exemplo, se eu estou sentindo medo, o medo ele está me dizendo, né, que eu preciso de algumas coisas. Então, a gente vai aprender um novo olhar, né? Esse olhar aqui que a gente estava apresentando é o olhar que nós aprendemos, que nós somos treinados para usá-lo, que é o olhar avaliativo, o olhar que quer descobrir onde é que está o erro para poder punir o outro ou punir a nós mesmos com críticas, com rótulos, com pressão, com coação para que a gente mude. Então, o convite é para que a gente mude para um olhar mais compassivo, né? Um olhar que não quer enxergar só o certo e errado, mas quer enxergar também as nossas necessidades, aquilo que a gente precisa para estar bem. Então, a gente aprende, isso é da comunicação não violenta, né? A gente aprende que para a gente estar bem, sentir coisas boas, nós precisamos que nossas necessidades sejam atendidas. Quando eu sinto sede, eu tenho uma necessidade de hidratação. Quando eu sinto fome, eu tenho uma necessidade de alimentação. Agora, quando eu sinto medo e insegurança, tem um monte de necessidades aí que precisam ser atendidas. Então, eu posso ficar, quando eu estou ansiosa diante de uma situação de falar em público, talvez seja porque eu preciso de empatia, né? Eu preciso que o outro me acolha, que o outro me entenda, que o outro me dê apoio. Talvez eu precise de clareza sobre qual é a minha intenção quando eu vou falar em público, em qualquer situação. Eu vou fazer isso para quê? Qual a finalidade? Porque nós vamos fazer isso de acordo com o treinamento que nós recebemos, e a escola nos treina isso durante todos os anos de escola, que a gente vai lá para falar, para poder ser avaliado. Mas eu posso me conectar comigo mesma e ter clareza de que eu vou lá com a intenção de aprender. Eu vou lá com a intenção de compartilhar uma aprendizagem que eu tive. Eu vou lá com a intenção de desenvolver uma habilidade. Eu vou lá com a intenção de fazer uma doação natural para as pessoas que estão me escutando. Mas para eu estar lá e me sentir segura, né, eu preciso de apoio, talvez eu precise de companhia, eu preciso de validação, ou eu preciso de me validar primeiro, né? Primeiro é eu poder aceitar que eu estou ansiosa. Ao invés de brigar com a ansiedade, querer que ela vá embora, eu poder acolher a minha ansiedade, escutar que meu corpo está aqui, está pulsante, está cheio de energia. E eu vou respirar essa energia, vou aceitar meu coração disparado, vou conversar com ele, vou olhar para o meu corpo e dizer, nossa, como meu coração parece que está saindo pela boca, né? Estou ansiosa e tudo bem estar ansiosa. Não sou só eu que fico ansiosa nessas situações. Se eu tomei consciência sobre os meus pensamentos, eu posso descobrir, inclusive, que muitos deles não são coerentes com a realidade. Muitos deles estão generalizando, estão exagerando, estão me contando um monte de mentiras. Está me dizendo, né, que se alguém rir de mim, não vou saber me defender.
porque eu ainda me sinto, eu vou para um lugar de criança, né? Mas não, eu posso lembrar que eu sou adulta e que eu posso me defender. Então, pegar cada pensamento e checá-los com a realidade, para ver se eles fazem sentido ou não. Se eles são só o reflexo de crenças errôneas que eu fui desenvolvendo ao longo da minha vida. Então, esse é um caminho, né? É uma forma da gente ir compreendendo. E compreendendo da onde vem tanto medo. Da onde que nós experimentamos e fomos treinados para sentir medo, para sentir vergonha, para sentir culpa quando nós erramos. Então, nós só conseguimos vencer isso com consciência. A partir da consciência sobre o que nós pensamos, o que nós sentimos e o que nós precisamos. E os nossos sentimentos, eles são mensageiros, muitas vezes gritando para que a gente escute o que está vivo dentro de nós, o que a gente precisa tanto e que não está tendo. Às vezes a gente cala tantos os nossos sentimentos, a gente nega tantos os nossos sentimentos, a gente quer que eles não existam, a gente não quer sofrer, né? E é natural que a gente não queira sofrer, né? Mas para isso a gente precisa aprender a olhar, validar, olhar, reconhecer, nomear, validar os nossos sentimentos e saber que por trás deles, ou o que está originando são nossas necessidades que não estão sendo atendidas. E se a gente tem consciência das necessidades, a gente pode tomar providências, a gente pode pensar em estratégias, em formas de buscar aquilo que a gente precisa, ao invés de ficar brigando com a gente mesmo, né? E nos pressionando para funcionar, né? Funciona na pressão. Vai lá, faz. Ou então desiste, né? Não mexe com isso, não faz isso mais não, deixa a mão. Tá ficando claro, gente? Eu quero que vocês me contem. Como é que tá aí? Tá fazendo sentido para vocês? Júlia escreveu claríssimo. Que bom. Mariana, muito sentido. Perfeito, Vitor. Obrigada, gente. Que bom. Fico feliz. Agora, às vezes, né? Muitas vezes, vencer o medo e a ansiedade é um processo, né? É um processo de passos. Às vezes a gente precisa de ajuda. Porque na nossa cultura, muitas vezes, a ansiedade, a gente já nasce com uma predisposição genética, uns mais sensíveis, mais vulneráveis, né? Que já nasce com uma predisposição maior para experimentar a ansiedade. Mas o meio somado à forma como nós viemos ao mundo, ele vai definir muito como nós vamos desenvolver nossa personalidade. Então, na nossa cultura, se a criança ela já apresenta um nível de ansiedade desde cedo, ou a criança mais tímida, mais inibida, normalmente a cultura, a sociedade tenta motivar pela pressão, né? Então, se a criança ela é mais tímida, mais retraída, normalmente o adulto quer que ela se torne uma criança atirada, né? Então, não faz assim não, para que você está se escondendo, né? Diz o seu nome. Então, eu gosto muito, quando eu dava curso ao vivo, a gente fazia um roleplay, né? A gente fazia uma demonstração, né? Então, eu gostava, assim, de fazer assim, a mãe com a criança, segurando na mãozinha da criança,
3 anos, 4 anos de idade, 5 anos de idade. E aí, elas encontram uma amiga, né? E aí ela pega, abraça a amiga, oi, tudo bem e tal. E aí ela puxa a mãozinha da menininha e fala assim, essa aqui é a fulana. E a amiga vem, né, logo para beijar, abraçar, né? Oi, tudo bem e tal. E a menininha corre e esconde atrás da mãe, né? Eu comecei a fazer essa cena porque eu assisti essa cena, né? Assisti essa cena. Então, assim... Aí a mãe puxa a criança e fala, não, minha filha, é a menina da amiga da mamãe, cumprimenta. E ela corre e esconde atrás da mãe. Aí a mãe fala, não, minha filha, deixa de ser boba. Conversa com ela, né? Não seja tímida. Olha, eu não estou validando, eu não estou primeiro respeitando o jeito da criança ser. Eu não estou validando ela, dizendo para ela, tudo bem você ser assim. Né? Não tem problema nenhum, eu te aceito e eu te amo do jeitinho que você é. Mas por que a mãe faz isso? Porque a mãe provavelmente se sente envergonhada. Por que ela sente vergonha? Porque ela pensa, né? Que a minha amiga vai pensar de mim, né? Vai pensar que a minha filha é mal educada, né? Vai pensar que eu sou uma péssima mãe. Ou minha filha não pode ser tímida, né? Ela tem que ser extrovertida. Então, a mãe está sentindo isso. Por que ela está sentindo? Não é porque a menininha está escondendo atrás dela, é porque para ela, para a mãe, é importante. A necessidade da mãe nessa situação ali é de apoio, a necessidade dela é de que a filha se dê bem, que a filha siga pela vida com segurança, né? Para ela é importante ter clareza de que a filha vai se desenvolver. E são necessidades da mãe. Só que nós não somos educados para entrar em contato com os nossos sentimentos e com as nossas necessidades. Nós fomos treinados para achar a solução, né? E a solução é arrasta a menina e faz ela deixar a amiga beijar e abraçar, né? Sendo que para a criança é uma desconhecida, né? A criança está ali tímida. Então, veja só, nós aprendemos a lidar sim com os nossos sentimentos. Nós aprendemos e nós estamos ensinando. Continuamos ensinando. Então, a gente aprende que nós temos que dar conta, nós temos que achar respostas, nós temos que dar respostas imediatamente. E isso dificulta o processo de autoconexão para a gente tomar consciência de quais são as minhas necessidades. O que eu preciso de cuidar antes de ir lá dar conta de fazer uma entrevista de emprego? O que eu preciso cuidar antes de ir lá dar uma palestra e compartilhar um conhecimento? O que eu preciso cuidar antes, né? Então, assim, nós gastamos muito tempo para aprender, para desenvolver o nosso intelecto, desenvolver nossa inteligência intelectual. Mas nós não gastamos tempo algum para cuidar dos nossos sentimentos e das nossas necessidades, né? Para ter clareza das nossas necessidades. O professor gasta um tempo enorme para preparar a aula, mas ele não gasta nenhum tempo para cuidar do emocional dos seus alunos. Ah, mas eu não sou psicólogo? Não. Se você abrir um espaço, né, no início da sua aula, para que seus alunos compartilhem como vocês estão chegando. O que está vivo dentro de você nesse momento? Se eu reservo um espaço para olhar para a humanidade minha e do outro, já é meio caminho andado, né? Mas antes, né, na comunicação não violenta, o primeiro passo, primeira coisa importante para a gente aprender é comunicar com a gente mesmo. Primeira coisa é eu comigo, depois eu com o outro.
Mas nós fazemos o contrário, a gente cuida de eu com o outro, eu preciso atender as necessidades do outro, eu preciso fazer bem feito, eu preciso fazer bonito, eu preciso acertar. Por quê? Porque a gente tem medo do julgamento do outro. A gente está o tempo inteiro pensando o que é que o outro está pensando de mim. E se eu errar? E se eu gaguejar? E se eu não falar bonito, né? Então, eu gosto de dizer, né, que é assim, nós queremos ser perfeito. Por quê? Porque perfeito não erra. E se eu não errar, eu não vou ser punida, né? Vai ser ótimo, maravilha, né? Olha, a gente foge do erro, a gente quer a perfeição. Então, eu só vou falar o dia que eu tiver certeza que eu vou falar bonito. Então, eu não vou desenvolver habilidade, porque para eu desenvolver habilidade, eu tenho que treinar e tenho que errar, acertar, errar. Então, eu fico com esse ideal. Mas eu estou me sentindo aqui, ó. Então, olha, o ideal é eu ir lá, falar bonito, mas eu me sinto aqui, ó. Eu me sinto imperfeita. Eu me sinto, né? Eu me sinto o cocô do bandido, né? A gente fala, me sinto o verme do cocô do bandido. Olha só, o bandido já é o rótulo, né? Então, olha, como é que eu vou, para eu fazer, quando eu vou e o meu ideal tá aqui e eu tô aqui, eu vou ficar ansiosa mesmo. Não tem jeito de eu não tremer de medo. Então, não tem a ver com eu ser bom. Tem a ver com eu primeiro definir qual o propósito, qual necessidade minha eu vou atender quando eu vou fazer isso. E que eu só nunca vou chegar aqui, mas talvez eu chegue aqui, ó. Se eu começar a olhar para minha consciência, mudar o curso dos meus pensamentos, ao invés de eu ficar pensando certo e errado, eu aprender a pensar com foco nos meus sentimentos e nas minhas necessidades. Aprender a olhar para o outro não com um olhar avaliativo de certo e errado, porque se eu ver que o outro está errado, eu vou ficar com raiva dele, eu vou me desconectar dele, ele vai se tornar um inimigo para mim. Então eu vou olhar para o outro com um olhar curioso, que a gente chama de olhar empático, né? Tentar enxergar os sentimentos e as necessidades que estão lá por trás desse comportamento, dessa fala tão difícil de olhar e de escutar. Tem necessidades que estão motivando, né? Então, o Marshall Rosenberg, que estruturou a comunicação não violenta, ele fala, né, nos livros dele, nós somos treinados para usar estratégias trágicas e violentas para tentar atender às nossas necessidades. E aí é que nós conflituamos, que nós brigamos, que nós sofremos e fazemos o outro sofrer. É a nossa forma de pensar. Então, o movimento é foco nos meus pensamentos para eu ver como eu ando pensando, o que eu ando me dizendo, o que eu ando me contando sobre as coisas, o que eu ando me contando sobre mim mesma. O que eu ando me exigindo, me coagindo, me pressionando, né? Porque a coação, a chantagem, a pressão gera medo, gera ansiedade. Porque nós somos seres humanos e nós gostamos de harmonia, nós gostamos de diálogo, de escuta, de troca, de compreensão, né? De validação, de carinho, de escuta, de colo, de toque, né? E aí, quando a gente está numa situação e pensa que o outro vai nos dar burdoada, aí a gente vai sentir medo mesmo. Não tem jeito. Perguntas? Dúvidas? Sim. Na verdade, eu tô querendo falar, eu observei alguns momentos da sua fala, né?
a respeito, assim, do erro, né? Da gente ser treinado para o erro. E a gente para pensar, assim, que uma criança, para ela conseguir andar, nós todos, para conseguir andar, a gente erra, né? E a gente não tem a valorização dos erros, que para a gente chegar ao lugar que a gente está, teve muitos erros e que esses erros foram importantes, né? E em alguns momentos na sua fala eu percebi isso, assim, me veio essa lembrança aqui. Isso, Natália. Nós somos treinados para escassez, né? Nós somos treinados para ficar conectado com o negativo, porque a gente tem uma crença na nossa cultura que é: se eu me preparar para o pior e o pior vier, eu vou estar preparada para lidar com ele. Então, a gente não foca nas nossas potencialidades. A gente não foca no que a gente tem de bom. Então, a gente fica sempre com a sensação de que não somos bons o suficientes. Por mais que a gente estude, por mais que a gente prepare, por mais que a gente saiba, mas está aqui uma sensação aqui dentro me dizendo: você não é boa ainda, você não é boa o suficiente. Olha lá, alguém é melhor que você. Então, isso é um foco na escassez. Por quê? Porque nós somos treinados para ficar focado mesmo. Tem uma herança filogenética, né? Porque se você lembrar, né, do homem primitivo, né? Se você lembrar do homem primitivo, como é que o homem está lá, o homem da caverna, e aí ele entra na caverna para descansar. Ele está lá descansando, ele saiu para caçar, né? E aí ele entrou na caverna para descansar, porque é um lugar seguro. Aí ele está lá, de repente ele escuta um barulho lá fora. O que seria mais seguro para a sobrevivência dele? Ele pensar que era é um galho de árvore que caiu, é uma folha que caiu. Ou ele pensar, é um predador. O que seria mais favorável à sobrevivência dele? O que seria mais protetivo para ele? Pensar que aquele barulho era um fenômeno da natureza lá ou um predador? Mariana escreveu, né? Um predador, claro, porque se é um predador, eu me preparo, olha, predador, pensei, né? Interpretei o barulho como é perigoso, meu corpo ativou, pronto, estou pronto para a luta. Se for um predador, eu vou lutar com ele. Eu não quero ser caça, eu quero caçá-lo. Por quê? Porque eu estou ali para caçar, para levar alimento para minha tribo, né? Então eu vou lá e luto com o bicho e mato o bicho e vou embora para minha tribo com aquela caça. Olha, quando eu fui lá e lutei, eu gastei a adrenalina que eu produzi no meu corpo. Quando eu cheguei lá na tribo, a tribo toda celebrou comigo, me deu valorização, reconhecimento, né? Me tratou como um príncipe, porque eu cacei e trouxe. Então, olha, eu vou ter todas as honras da minha tribo, porque eu consegui. Né? Aí agora, a gente mata um leão por dia e não gasta adrenalina, a gente guarda a adrenalina dentro do nosso corpo. A gente prepara para ir lá e matar o leão a cada minuto da nossa vida. Mas nós não gastamos a adrenalina, porque a gente vive agora, né, sentado, trabalhando. O medo está vindo, os desafios do trabalho, mas nós estamos ali. Nós estamos com um monte de inimigo o tempo todo, mas a gente engole os conflitos, né? A gente não fala, a gente não aprendeu nem a se expressar de uma forma que nos dê segurança, né? Ou a gente engole o conflito, por quê? Porque se a gente falar, a gente vai gerar conflito lá fora. Então, eu engulo muitos conflitos. E quando eu falo, eu crio conflito lá fora. Então, isso tudo está gerando adrenalina e cortisol no nosso sangue. Né?
E não é à toa que agora, na pandemia, que nós estamos realmente, né, com uma ameaça aí real, nós estamos, a maioria da população está doente, está adoecendo. Né? Porque nem sair para caminhar, para ir para a academia, a gente não está podendo, né? Então, a gente precisa de nos conectarmos com a gente mesmo. Né? Aprender a se cuidar, aprender a se escutar, aprender a identificar suas próprias necessidades. Então, uma das coisas importantes que eu quero deixar para vocês, né? Deixa eu só ver aqui. Enquanto isso, se tiver pergunta aí, vai me falando. Tem pergunta aí, meninas? Oi, Cida. Aqui Sim. tem alguns comentários, né? Sim. A Cíntia colocou também respondendo que pensar que é um predador naquela pergunta, né? E a Raíla, se for o galho, ótimo, mas devo me preparar para o pior. Também fazendo o mesmo comentário sobre o mesmo assunto, né? Então, a gente continua, né, Raíla, até hoje com esse mesmo pensamento, né? E outra coisa, a sociedade se desenvolveu muito mais rápido do que o nosso cérebro. Nosso cérebro ainda continua, né, funcionando muito primitivamente, né? Então, veja só, como eu disse antes, nossas emoções, elas se refletem no nosso corpo, na nossa linguagem corporal. Lembra que eu falei lá atrás? Então, olha, para a gente se comunicar bem, olha aí como é que representa cada elemento da nossa comunicação. As palavras, né, o que a gente fala, as palavras escritas ou faladas, representa só 7% da nossa comunicação. A linguagem corporal, que é nossa expressão facial, né? Nossa postura corporal, os nossos gestos, a forma como a gente se movimenta enquanto fala, 55% da comunicação. E 38% está na nossa voz, que são os elementos paralinguísticos, né? Que é o tom de voz, o volume da voz, o ritmo da nossa fala, né? E isso, gente, olha, isso é importante. E isso são coisas que a gente pode treinar. Se a gente treina esses comportamentos, o nosso corpo também fala para as nossas emoções. Então, quando eu vou falar em público, é importante eu ter consciência desses elementos e treinar isso bastante, né? Então, eu posso treinar minha voz fazendo exercícios para melhorar a articulação da minha fala. Eu posso aquecer a minha voz antes de falar. Né? Eu posso estar diante do espelho, treinando, levantar meus ombros, corrigir minha postura. Por quê? Porque normalmente o ansioso vai se encolhendo, né? Porque tem um peso nos ombros, uma tensão aqui, porque a musculatura vive tensa. Então, se eu levanto aqui, levanto a minha cabeça, né? Faço uma expressão facial, né? Melhora a minha expressão. Como é que eu posso melhorar a minha expressão facial? Fazendo exercícios, né? Vou lá diante do espelho, treino, levanto, vou lá, treino gestos, né? Manter a mão aqui na direção do umbigo. Se eu tremo muito, eu vou segurar minhas mãos, né? Como? Põe uma mão na outra e põe ela aqui, ó, um pouquinho abaixo do meu umbigo.
e segura as minhas mãos. Não vou deixar, não vou segurar um papel na mão quando eu tenho a resposta fisiológica do tremor. Eu jamais consigo uma folhinha na mão, porque todo mundo vai ver que eu estou tremendo e isso vai ser um estímulo para aumentar a minha ansiedade. Né? Então, eu vou fazer um roteiro para me ler, mas eu vou deixar lá em cima da mesa, vou lá recorrer a ele quando eu precisar, depois eu lá, mas não vou segurar uma caneta na mão, né, para ficar lá com a caneta assim, né, o tempo todo. Ninguém vai escutar o que eu estou falando, vai ficar vendo eu estralando meus dedos, né? Vai ficar vendo eu fazer qualquer gesto estereotipado, né? Mexendo no botão da blusa ou passando a mão no cabelo toda hora. Isso vai distrair a atenção e vai fazer com que eu me sinta mais ansiosa. Né? Então, esses elementos são comportamentos que a gente pode treinar. Então, a gente estava falando lá atrás dos aspectos psicológicos cognitivos que geram ansiedade. E esses são os aspectos comportamentais, é aquilo que eu posso treinar. Por que eu vou treinar? Porque para mim é importante, né? Para mim é importante me comunicar bem. Para mim é importante que as pessoas olhem para mim, me vejam. Para mim é importante a valorização, o reconhecimento. Mas, antes de tudo, a minha intenção é contribuir, a minha intenção é levar coisas boas, né, para o outro. Né? Então, o nosso sistema de defesa, ele foca na ameaça. Como é que a gente busca proteção? Né? Focando no perigo, o nosso foco fica estreito, a gente vai ficar hipervigilante, né? Todo mundo, qualquer um que olhar para mim ou rir, eu vou achar que está rindo de mim, né? Então, vai ficar ali, eu preciso estar no externo, mas eu estou aqui comigo, sentindo meu coração disparado, então o foco vai ficar nas reações fisiológicas. Agora, olha, o corpo vai ficar tenso, o coração acelera, a boca seca, tudo aquilo, e o comportamento vai ser isso. Então, olha, como é que eu preciso fazer, né? Primeira coisa, focar no incentivo, nos recursos que eu tenho, né? Eu quero fazer, eu quero perseguir isso, eu quero conseguir, eu quero atingir esse meu ideal de me comunicar bem. Né? Então, isso vai, quando eu consigo focar nos recursos que eu tenho, né? O meu foco vai ampliar, eu não vou ficar focada só no perigo, eu posso focar na humanidade do outro que está ali me ouvindo, né? Então, eu vou aprender mais, eu vou explorar mais, né? O interno e o externo vão ficar equilibrados, o corpo fica ativado, o coração acelera, mas é uma aceleração necessária para a energia, né? Então, olha, eu preciso de mudar o foco. Né? E quando eu mudo o foco, o comportamento vai ser, eu vou me envolver mais, eu vou querer fazer mais isso, eu vou socializar, eu vou celebrar. Né? Então, uma coisa importante para a gente desenvolver habilidade e perder, né? Perder não, diminuir o medo, é a gente celebrar cada realização. Cada passo que eu der, eu vou celebrar, vou reconhecer. Nossa, que bom, né? Eu não fiz ainda aquilo que eu acho que é o que eu quero chegar, mas eu consegui ir lá, eu consegui falar, né? Eu queria falar meia hora, mas eu falei 5 minutos, maravilha, celebra, comemora, né? Não foque no erro, não foque só, né? Não fique, porque focar no erro é uma forma da gente tentar se motivar para não errar mais. Mas é um engano, porque a gente acaba errando mais quando a gente foca no erro. Cida, aqui no bate-papo, a Thelma perguntou se o material ele será disponibilizado. No caso, os slides, né? Ah, não pensei nessa possibilidade, né? Podemos ver. Tá? A Bárbara saiu. Você tem o link aí do nosso...
Nós vamos ter um outro curso, né, que agora é um curso de comunicação não violenta, vai ser dia 9 e 10 de julho. Então, a comunicação não violenta é um caminho grandioso para a gente aprender, primeiro, a comunicar com a gente mesma, a nos fortalecer, a desenvolver, a resgatar o nosso amor próprio, a nossa autoestima, nosso poder real, né? Porque quando a gente resgata isso, o que é importante para a gente se encoraja, a gente se fortalece para enfrentar os desafios da vida, né? Porque é um treinamento para a gente desenvolver essa alfabetização emocional, né? Para a gente aprender sobre nossas próprias necessidades, aprender a nos cuidar melhor, né? Então, quem tiver interesse, né, eu vou depois compartilhar lá no grupo com vocês. Acho que a Mariana, você colocou aí, Mariana? Ah, Bárbara. Eu coloquei a imagem aqui no bate-papo, que é sobre o curso, né? Na imagem tem as datas, tem o horário. E aí a Bárbara enviou aqui que ela vai enviar o link no grupo do WhatsApp também. O link para inscrição, tá? Tá, joia. Então, quem tiver interesse, né, eu estou compartilhando, porque a gente vai tratar desses aspectos que nós trouxemos aqui de uma forma mais profunda, com mais tempo, né? A Cíntia está perguntando se vai trabalhar sobre círculos de paz, né? A comunicação não violenta, ela é uma ferramenta para ser usada nos círculos de construção de paz, né? A comunicação não violenta, ela está como o Círculo de Construção de Paz e a CNV são ferramentas da justiça restaurativa, né? Justiça restaurativa é uma proposta que está sendo trabalhada no sistema judiciário, mas que não é só para o sistema judiciário, é para as escolas, para as comunidades, para as famílias, né? E na justiça restaurativa é essa mudança de paradigma do certo e errado, punição e recompensa, mudar o foco para as necessidades, não só de quem é vítima, mas também de quem comete um ato que provoca um mal ao outro, né? Então, o círculo é uma forma de restaurar, né? Restaurar os danos causados por qualquer ato violento de qualquer pessoa. E a CNV, junto com os círculos restaurativos, é o que a justiça, junto com os círculos de paz, está sendo usado no sistema judiciário, nas escolas, não só para prevenir conflitos, mas para dissolver conflitos e diminuir a judicialização das violências nas comunidades e nas escolas, né? Então, é uma proposta, né? Tem pessoas chamando de revolução silenciosa essa proposta da justiça restaurativa e da comunicação não violenta, né? Que é uma proposta de mudar o modelo de educação das crianças, mudar o modelo de educação nas instituições escolares. Muitas empresas estão usando para trabalhar equipes, né? Para melhorar a comunicação, melhorar o diálogo, a escuta, né? Então, a comunicação não violenta, ela trabalha a escuta compassiva, expressão autêntica, que é a gente aprendendo sobre nós mesmos, nos expressarmos de forma verdadeiras e autênticas, né? Parar de engolir sapo ou de cuspir fogo, né? Nas nossas relações. O Vitor está dizendo aqui que fez o curso e recomenda muito. Obrigada, Vitor, é mesmo. Tem muitas pessoas aqui que já fizeram, então, assim, é maravilhoso. Para mim, a CNV foi um diferencial e me ajudou demais com relação a desenvolver mais ainda a minha habilidade de comunicação, né? Então, quando a gente aprende a se comunicar com a gente mesma, a gente se comunica melhor com o outro. Então, primeiro é nós com a gente mesmo, tá? Então, eu fico à disposição, quem quiser, né?
Eu também faço mentoria, né? Faço atendimento clínico. Eu reúno todas essas ferramentas, né? Da terapia cognitivo-comportamental, da comunicação não violenta, para conseguir, né, contribuir com a vida das pessoas. Estou à disposição, está todo mundo lá no grupo, qualquer informação, qualquer dúvida, vocês podem perguntar por lá também. Tá? Fiquem à vontade. Tá? Convido vocês também para entrar lá no nosso Instagram, no Núcleo CNV. Vou pôr aqui no chat, Núcleo CNV Goiânia. Lá a gente está sempre compartilhando conteúdo, fazendo lives para levar, disseminar a comunicação não violenta e as formas de contribuir para que a vida se torne mais maravilhosa, né? Para que a gente consiga aí transformar essa sociedade, né? Tão violenta, tão dura, né? Eu sei que aqui tem pessoas não só de Goiânia, eu vi muitas pessoas, né? Quem aí que é de outro estado? Eu vi de Brasília, assim, tem gente de outras regiões, né? O online nos traz essa possibilidade. Tem a Graça lá de São Paulo, né, Gracinha? Alguma pergunta, gente? Alguma contribuição? Pode abrir o microfone e perguntar. Algo mais que vocês queiram saber? Abre aí o microfone e pergunta. Perguntas são bem-vindas. Cida, como que a gente pode encontrar mais facilidade para aceitar essas necessidades que a gente tem? Bom, necessidades é aquilo que o ser humano precisa para crescer, primeiro para sobreviver, para crescer e para desenvolver o potencial. Então, a gente, com relação às nossas necessidades, a gente precisa aprender a tomar consciência, a nomeá-las. São nossas necessidades que nos motivam para agir. Por trás de toda ação humana tem uma busca por tentar atender necessidades. Pode ser necessidade de sobrevivência, necessidades emocionais, sempre tem necessidades por trás de todas as nossas ações. Então, vou citar um exemplo. A minha ação de estar aqui com vocês hoje, o que me motiva a estar aqui hoje, são minhas necessidades de contribuição, de contribuir com a vida das pessoas, mas também uma necessidade de valorização, de reconhecimento, de aprendizagem, de desenvolvimento. São necessidades que me movem para eu estar aqui. Mas para eu estar aqui, eu preciso abrir mão de necessidades também importantes, como o descanso. Então, vocês, para estarem aqui, vocês fizeram um movimento, uma ação para atender a necessidade de aprendizagem, de desenvolvimento, de clareza. Mas vocês abriram mão de necessidade de descanso, talvez de alimentação, de conexão com as pessoas que estão lá dentro te esperando. Então, a gente está sempre escolhendo a partir das nossas necessidades. E quando a gente não toma consciência disso, a gente fica brigando com a gente mesmo. Então, quem é que fez a pergunta? Que eu não consegui identificar. Foi eu, Natália. A Natália. Respondi sua pergunta, Natália? Sim. Uhum.
Repete para mim a sua pergunta, que eu acho que tinha mais alguma coisa importante. Como que a gente pode encontrar mais facilidade para aceitar essas necessidades? Para sair desse lugar de ficar reagindo, assim, de achar que às vezes é uma coisa imatura, infantil. Olha só, Natália, que bacana isso que você trouxe. Quando eu penso que isso é imaturo e é infantil, eu estou fazendo um julgamento sobre um comportamento que eu tive. O julgamento e a autocrítica está tentando me ajudar a mudar. Mas quando eu faço esse julgamento, eu vou me sentir inadequada, inferior, triste comigo mesma. Então, o caminho é, eu vou aprender a olhar, olha o que eu estou pensando. Quando eu penso isso, como eu me sinto. E esse sentimento, ele está dizendo sobre o que eu preciso. Então, se eu estou pensando, Natália, contextualiza mais um pouquinho o que você está falando. Você consegue? Para eu te ajudar a identificar as necessidades nessa situação? Eu estou fazendo essa pergunta porque, assim, eu estou percebendo, né, em mim esse conflito da necessidade aí, entendeu? Começando a ter a percepção de uma necessidade, por exemplo, necessidade de reconhecimento, de ser vista. E aí tá chegando para mim, assim, na minha busca, que está relacionado com coisas lá da infância. Entendeu? Por isso que eu fiz essa pergunta desse jeito. E aí, isso vai tanto para a questão profissional, quanto para a questão afetiva, essa necessidade de ser vista. Tá. E que está relacionada com a minha, que tem a ver com a minha relação, tanto com o pai quanto com a mãe, de ser vista. Aí você até falou um pouco antes, como os pais podem reagir com os filhos, demonstrando que estão reconhecendo eles, que estão vendo eles, né, a necessidade deles, nesse sentido. Porque a minha, eu vou falando da minha, talvez fique mais fácil, fica parecendo assim, até adulta reclamando uma coisa. Natália, sua voz está ficando... Não está dando para entender o que você está falando. Para mim, a crítica é mais ou menos essa. Natália, eu não consegui acompanhar porque ficou falhada a sua voz. Mas deixa eu ver se eu consigo. Né? Você está me ouvindo agora? Fechei o vídeo. Sim. Mas veja só, eu vou... me ouvindo? Sim, fala aí. E a voz crítica, no sentido assim de... Até hoje, você está adulta e você está reclamando de uma coisa que você não teve lá na infância, mais ou menos isso, sabe? Só que isso é um auto-julgamento, é uma inferência que acaba impedindo de você validar a sua necessidade. Entende? Então, olha, às vezes, quando a nossa forma de interpretar os fatos tem a ver com a nossa história também, né? Tem a ver com as nossas crenças, com necessidades nossas que às vezes nunca foram atendidas ou que a gente nunca sentiu que foi atendida, né? Mas, independente disso, ser vista, ser considerada, ser valorizada é uma necessidade do adulto também. Então, se você, numa situação hoje, como adulto, você sentiu uma dor diante de um fato que aconteceu, você sentiu um desconforto. Então, primeira coisa, o que eu estou sentindo? Né? Estou sentindo raiva? A raiva é a emoção que vem primeiro, porque ela nos move para ir lá e conseguir aquilo que a gente quer na briga. Então, a raiva é uma emoção forte que faz a gente ir lá e brigar para que nossas necessidades sejam atendidas. Tá, mas eu vou, né? Aí no curso nós vamos trabalhar isso bem,
Tô sentindo raiva? Tô. Mas além de raiva, o que mais que eu tô sentindo? Quando eu acesso esses outros sentimentos, aí a gente precisa ter uma listinha de sentimentos e necessidades. Quando eu reconheço os sentimentos, aí eu sei que os sentimentos, eles são trilhas que me levam na direção das minhas necessidades. Então, se eu tenho uma situação específica, eu vou olhar o que eu precisava tanto que essa pessoa ou essa situação não me atendeu. Aí eu posso ter consciência sobre, tá, nossa, para mim era importante ser escutada aqui, ser vista, ser considerada. É algo muito valioso que eu não senti, eu não recebi. Isso não é coisa de criança. Coisa de criança é quando eu julgo que, nossa, eu estou sendo infantil. Imagina eu aqui querendo isso. Não! Se você sentiu, e se você sentiu, é porque suas necessidades não foram atendidas. E o primeiro passo para que eu possa me expressar de forma autêntica, sem ir para um lugar de infantilidade, né? De fazer chantagem, de emburrar, de pressionar o outro, coagir o outro para me atender, porque isso são comportamentos que a criança usa e que nós continuamos usando, né? Emburrar, fazer birra, bater, xingar, brigar, são estratégias trágicas. E se eu posso reconhecer, eu posso conversar com essa pessoa para, estabelecendo um diálogo, ter clareza sobre a situação. Porque quando o outro não cuida daquilo que é importante para mim, é porque ele está cuidando de algo que é importante para ele. Mas nós aprendemos a olhar e julgar o outro como sendo egoísta, como sendo mal, como sendo, né? A gente acha um monte de rótulos para dizer para o outro, né? Então, se a gente está falando em público e os outros não, né? Vou trazer um exemplo aqui agora, olha. Eu estou aqui falando, tem 26 pessoas assistindo e tem 2, 4, 5, 6, 7 pessoas com a câmera ligada. Certo? Tem mais? Acho que não, né? Quem fica com a câmera ligada fica sempre em primeiro plano, né? Então, veja só. Quando as câmeras estão desligadas, isso me gera um desconforto. Eu posso, e nós fomos treinados para fazer isso, eu posso começar a julgar quem está com a câmera desligada. Por quê? Porque os nossos julgamentos também falam sobre nossas necessidades, né? Então, veja só, se eu começo a pensar, não, mas olha, todo mundo displicente, ninguém abre a câmera, ninguém está nem aí para mim, né? Eu vou alimentar um sentimento, né, meu de inferioridade, de tristeza, daqui a pouco eu nem consigo mais falar. Mas, se eu reconheço essa minha necessidade, reconheço, para mim é importante, quando a câmera está ligada, eu sinto mais vida, mais vibrante, traz mais, né, mais interação, é o olho no olho, isso é muito valioso para mim, então isso vai gerar sentimentos bem bacanas aqui dentro de mim. Mas, se eu posso olhar com um olhar empático para o outro, eu posso imaginar que a pessoa está cuidando das necessidades dela quando ela não abre a câmera. Ela não está cuidando das minhas, mas está cuidando das delas. E está tudo bem. Agora, se eu não acho que está tudo bem, eu posso expressar isso de forma autêntica, né? Então, eu posso dizer, gente, olha, quando eu vejo muitas câmeras fechadas, eu me sinto um pouco desanimada. Né? Então, para mim é importante a presença, para mim é importante o olho no olho, para mim é importante sentir que tem vida aí do outro lado. Então, vocês podem, por favor, ligar as câmeras? Eu vou fazer um pedido, mas o outro não é obrigado a atender. Mas eu posso coagir, né? Eu posso coagir. Se for meus alunos, por exemplo, eu posso dizer, gente, olha, quem não abrir a câmera... vou tirar ponto, né? Vou tirar ponto, a prova para quem não tem câmera aberta vai valer a metade. Olha, eu estou usando a punição para coagir o outro a atender as minhas necessidades.
nós fomos treinados nisso a vida desde muito cedo, né? Não seja você mesmo, seja bonzinho para que a mamãe goste de você, para que a vovó goste de você, para que o papai goste de você. Você tem que ser bonzinho, obediente, fazer tudo que a mamãe pede, tudo que a mamãe quer, senão a mamãe vai bater em você. Entendeu? E o bater, né? Para a criança é a mensagem: eu não vou mais gostar de você. Se você for assim, mamãe não gosta mais de você. E para a criança não tem nada mais ameaçador que isso. Então a gente abre mão da gente mesmo. Né? Em todo mundo, né? Tem gente que entra na rebeldia, né? E não se submete mesmo. Mas nós escolhemos a segurança ao invés da liberdade. Essa foi a escolha da maioria de nós nessa cultura. Nós escolhemos a segurança. A segurança significa: você não vai ter autonomia, você não vai ter liberdade, você vai sempre se preocupar com as necessidades do outro, você não vai falar o que você pensa, porque senão você vai estar correndo risco. Então, eu abro mão da liberdade e escolho, né, inconscientemente a segurança. E quando eu escolho a segurança, eu abro mão de mim mesma. Isso é o que impera na nossa cultura, na nossa sociedade. Não precisa fazer muito esforço para ver, né? Como a gente é submisso. Quantas coisas a gente está vivendo aí e estamos escolhendo a submissão, né? E isso só é possível quando a gente desenvolve a consciência, né? De que não existe culpado, que é outra coisa que esse paradigma nos imprime, né? Ou eu sou culpada, se eu não for culpada, então você que é culpada. Se eu sou ruim, então você é boa, eu sou ruim. Mas para eu ser boa, você tem que ser ruim, né? Então a gente vive concorrendo, a gente vive se comparando, a gente vive tentando nos motivar pela negatividade, né? Pela vergonha, pelo medo, pela culpa, até chegar à depressão. Né? A depressão é o máximo de não tenho necessidades minhas que estão sendo atendidas, então eu não tenho mais sentido para viver. Né? Então eu vou escolher morrer. Né? Por quê? Porque não tem mais, porque o que nutre a nossa vida, o que nos faz florescer são nossas necessidades atendidas. Se minhas necessidades de sentido de vida, de conexão, de apoio, de escuta, né? De toque, de carinho, de presença, né? Não estou tendo. Porque eu fico esperando que os outros adivinhem o que eu preciso, eu não aprendi a expressar, me autoafirmar diante das minhas necessidades. Então, daqui a pouco a vida perde sentido, né? Então, eu não vou mais querer viver, não querer morrer. Porque nós aprendemos também que nós temos que ser forte, não podemos pedir ajuda, né? Pedir ajuda é sinal de fraqueza. Mostrar vulnerabilidade é sinal de fraqueza. Né? Então, é isso, meninas e meninos. Mais alguma pergunta? Não? Estou pensando aqui, né? E daqui a pouco abrir aí um curso, né? De treinamento de habilidades para comunicação em público. Eu acho que vai ter um público bom, né? Vamos esperar o presencial. Eu serei uma aluna. É mesmo, Zé? Que bom. É muito, olha, quando eu trabalhei com esse curso, treinamento de habilidades para comunicação interpessoal e em público. Trabalhei muitos anos, né? Tem muitos profissionais aí no mercado que hoje me mandam mensagem dizendo: ô, Cida, que graças a você que eu tô aqui, né? Eu me sinto assim super feliz, né? Então, assim, a gente trabalhava com grupos durante o semestre todo. Então, nós fizemos pesquisa, publicamos artigos sobre o resultado das pesquisas com os grupos, sabe? O quanto que as estratégias que a gente foi desenvolvendo para ajudar as pessoas a treinar habilidades deu resultado que foi comprovado, né, cientificamente, com pesquisas
estão publicadas, né, nas revistas aí de psicologia no Brasil. Então, assim, a gente tem mesmo estratégias, ferramentas, né, da terapia cognitiva, agora da comunicação não violenta também, para ajudar as pessoas a desenvolverem, porque a ansiedade, ela vem muito de um déficit de habilidade, porque quando a pessoa que sente muito medo e ansiedade, ela não treina habilidades, ela sempre escolhe um lugar de segurança, a zona de conforto, e só vai treinar essa habilidade quando é obrigado, né? Que é quando chega lá na universidade ou quando chega na vida profissional, eu sou obrigada a coordenar uma reunião, eu sou obrigada a falar, eu tenho que falar porque senão eu vou ser punido se eu não falar. Aí a ansiedade vem. Então, a ansiedade, ela é muito ligada ao déficit de habilidade. Eu não treinei essa habilidade, então precisa treinar. Mas para treinar não basta eu ir lá e quebrar a cara, porque muitas vezes isso acaba sendo um ponto final, né? Olha, eu comprovo que realmente eu sou um fracasso. Precisa de apoio, precisa de orientação, precisa de validação, aprender a se validar, aprender a valorizar suas realizações, né? Então, tudo isso, às vezes, precisa mesmo de uma ajuda profissional, né? Então, os grupos ajudam muito nesse aspecto. E o grupo, porque no grupo a gente pode treinar mesmo, né? Treinar mesmo a habilidade, um diante do outro. Então, é muito bacana, é muito bom. Então, vamos encerrando. Tudo bem? Espero que eu tenha contribuído, plantado aí uma sementinha no coração de vocês para vocês ir regando e deixar florescer. Fica o convite para quem quiser estar com a gente no curso, dias 9 e 10. Ah, e outra coisa, nós vamos colocar lá, vocês olham. Se o valor do curso for impeditivo para vocês, se vocês tiverem o desejo de participar, mas o valor for impeditivo, não é um valor alto, né? A gente adaptou aí para esse momento que a gente está vivendo, mas se mesmo assim for impeditivo, manda lá no grupo, a gente negocia, a gente quer é que o maior número de pessoas tenha acesso a esse conhecimento que é transformador, que é valioso para a vida da gente. Então, se você tem o desejo de fazer o curso de comunicação não violenta, entre em contato que a gente conversa e viabiliza a participação. Tá bom? Fica aí o convite para vocês. E se nessa oportunidade não tiver como, segue a gente lá no Instagram, que a gente sempre divulga, não só conteúdos, toda semana a gente está divulgando, mas também quando tem, né, esse workshop, lives, tudo a gente está sempre realizando. Tá bom? Obrigada a cada um de vocês. Obrigada, Cida. Foi ótimo. Que bom. Obrigada também. Um beijo no coração de cada um de vocês.